No capítulo anterior, quando chegou o dia do teste, muitas pessoas se reuniram no pé da montanha onde o teste começará. Surpreendentemente, embora Shinkai estivesse lá, ele esperava formar uma equipe com Shiryu. No entanto, Shiryu acredita que isso só o deixaria mais lento, então ele recusa a proposta de Shinkai e faz o teste sozinho. Agora vamos à próxima parte. O comandante deu início ao teste ordenando que eles entrassem na montanha por uma das 4 entradas. Depois disso, o treinador profissional enviou vários pássaros mecânicos para observar cada movimento deles, especialmente aqueles que estavam passando pelas feras de 4.000 pontos, pois o comandante não quer ver treinadores inconscientes ao seu redor. Enquanto isso, Shiryu convocou Eleven, que estava mais enérgico do que nunca, procurando oponentes enquanto vigiava os arredores. Mas antes que ele pudesse alcançar a zona magnética, havia o lodo elétrico. Primeiro, ele tinha que atravessar a floresta de javalis. Então, Shiryu decidiu caçar alguns javalis enquanto passava. Foi uma excelente decisão de Shiryu. Mesmo que seja difícil lidar com os javalis espinhosos por serem tão poderosos, eles valem mais do que esses ratos. Eles são perfeitos para começar. Como resultado, seus olhos se iluminam ao verem o primeiro javali que encontram. Pouco tempo depois, o javali os ataca, já tendo decidido em quais partes do corpo eles se banquetearão primeiro. Com isso, Shiryu diz a Eleven para tomar cuidado com suas defesas, pois ele petrifica qualquer um que atingir. No entanto, ele ataca principalmente por meio de investidas. Como resultado, ele se aproxima com confiança. Ele ativa o Super Voo para se esquivar por pouco do ataque do javali. Com isso, ele foi em vão. Ele estava no ponto fraco do javali ou o javali não tinha outra maneira de contra-atacar. Então, sem hesitar, ele se aproximou de uma árvore. Antes que o javali pudesse se recuperar, ele já tinha seguido seu ataque, derrubando o javali completamente com uma cabeçada. Com isso, ele ganha 350 pontos com uma facilidade surpreendente, enquanto Shiryu confirma com seus próprios olhos que ele chegou a um nível totalmente novo em termos de força de combate. E, embora seu trunfo de gelo também pudesse derrotar javalis, ele achava que demoraria mais agora que o javali estava todo amarrado. Shiryu alegremente deu Eleven a corda para arrastar o saque à medida que avançavam, o que Eleven recebeu de bom grado, pois é sua parte favorita. O treinamento de força durante o qual ele admira a ideia maravilhosa que teve. Usar o javali que ele havia derrotado como equipamento de treinamento digno de seu treinador. Ao mesmo tempo, o guardião ficou surpreso ao ver que alguém já havia marcado os primeiros pontos na floresta de javalis, onde um treinador estagiário havia eliminado um javali espinhoso na entrada. Mas o que os surpreendeu ainda mais foi a identidade do herói. A julgar pelo seu tamanho, ironicamente ele deveria ser apenas um ursinho de pelúcia e nem sequer tem nível. Então, eles se perguntaram como ele poderia derrotar os javalis tão facilmente. Assim, ele decide assistir a filmagem mais tarde, enquanto fica de olho em Shiryu, e se aventura sozinho na floresta de javalis. Enquanto isso, Shiryu conseguiu encontrar um grupo de javalis se perguntando se ele não conseguiria enfrentar 4 javalis de uma vez. Então ele perguntou a Eleven se ele gostaria de tentar, já que seu endurecimento está no nível competente. Agora ele pode lutar enquanto estiver totalmente fortalecido. Portanto, Shiryu acredita que ele não deve representar uma ameaça para Eleven. E, como era de se esperar, ele aceitou sem hesitar, porque 4 contra 1 lhe parece empolgante. Com isso, ele é vaidoso. Eleven se aproximou dos javalis enquanto Shiryu o incentivaram por trás. Ao mesmo tempo, os tratadores ficaram em choque com a audácia deles. Eles não conseguiam acreditar que um treinador com um filhote havia ironicamente atacado 4 javalis de espinhos. Assim, ele supõe que a última vitória de Shiryu lhe subiu a cabeça, porque até mesmo uma fera de nível 10 teria dificuldade para enfrentar 4 javalis espinhosos sozinha. Mas o que os surpreendeu ainda mais foi que o filhote de urso que ele viu na tela provocou rapidamente os 4 javalis sem hesitar, o que enfureceu todos os javalis à sua frente, porque eles não conseguiam soltá-lo facilmente. Todos atacaram ao mesmo tempo, mas ele não sabia que estavam prestes a levar a maior surra de suas vidas. Quando ele ativou seu nível de endurecimento especializado, um cobertor de corpo inteiro com o qual ele os golpeou sem restrições. Diante disso, os javalis restantes perceberam que não deveriam procurá-lo. Por isso, fugiram com o rabo entre as pernas. Enquanto isso, os guardas que testemunharam o fato não conseguiam acreditar no que tinham visto. Até mesmo o guarda, que era um ex-estagiário de Bamboo Rock, ficou chocado ao ver que o jovem já tinha um nível de endurecimento de especialista. A partir de então, ele se perguntava se os Shiryu também vinham de Bamboo Jin. E para aumentar a surpresa deles, Shiryu tem outra fera com ele, o que era impossível para um treinador estagiário. Assim,
chegaram à conclusão de que ele ficaria com o produto e poderia ficar sem um contrato com ele. Eles perceberam que esse garoto era realmente especial e que o vidro de algodão verde também parecia ser de alto padrão. Portanto, era mais do que certo que ele estaria entre os 3 primeiros colocados. Mas antes que ele pudesse se impressionar ainda mais com o Shiryu, o colega lhes disse para parar, pois alguém havia acabado de se machucar. Ao mesmo tempo, Shiryu estava entusiasmado porque agora tinha 1750 pontos e estava se perguntando se os javalis eram comestíveis. Mas falar em comida só deixou Eleven com fome. Como resultado, eles pararam para descansar e saciar a fome. Agora, Eleven está devorando sua comida como um louco. Shiryu teve tempo de verificar o mapa e parece que eles chegarão a uma área segura depois de sair da floresta. Em seguida, eles devem se aproximar da área da montanha magnética onde estão localizados os slimes elétricos. De repente, um grito de socorro é ouvido além da floresta. Então, sem hesitar, ele imediatamente corre em direção à voz, mesmo sabendo que há mais javalis à frente. E, como eles esperavam, 10 javalis atacam 2 treinadores em treinamento. Mas Shiryu não estava nem um pouco preocupado com isso. Eles estavam apenas parados ali, ameaçando, o tempo todo se perguntando quais eram as chances de sua fera vencer essa luta. E agora que os treinadores em treinamento tinham visto tudo de perto, não conseguiam acreditar em quantos javalis inconscientes eles estavam arrastando. Ao mesmo tempo, ele conseguiu assustar os javalis até a morte. Eles agora percebem que não deveriam estar brincando, então fogem, o que os deixa confusos. Então, quando os instrutores em treinamento se sentem seguros, eles reconhecem Shiryu com isso. Eles sabem que ele não está aqui há muito tempo. Como resultado, eles perguntam sobre aquelas cabeças de javali espinhosas atrás dele e como ele conseguiu pegá-las, ao que Shiryu simplesmente os aconselha a tentar os arredores da floresta em vez da área central. Se eles estavam mirando em um javali isolado, ficaram gratos por isso, então se separaram. Já os Shiryu decidiram ir primeiro para a zona segura. Caso contrário, eles seriam atrasados por sua captura. Mas agora eles não estavam mais preocupados com a aproximação dos javalis, pois eles têm seu próprio instinto de sobrevivência. E ele sabia que eles estavam com medo dele, portanto, não se aproximaria deles. Com isso, ele chegou à zona de segurança sem problemas, e ao entrar nos portões de Shiryu, os adolescentes ficaram surpresos com os 5 javalis em suas costas. Eles não podiam acreditar no que viam, pois apenas um javali espinhoso havia conseguido machucá-los daquela forma. Portanto, eles sabem que Shiryu, sua fera, é poderosa. Até mesmo o cara deitado na cama acha que se curaria mais rápido se pudesse tocar nessa ironia. Eles esperavam que sua ironia e a habilidade de cura. Mas, surpreendentemente, apenas o calor das saudações das veias fez com que se sentissem um pouco melhor, enquanto Shiryu não pôde deixar de sentir pena deles quando viu o estado lamentável em que se encontravam e que ele havia levado uma surra só de atravessar a floresta. Portanto, eles não podiam imaginar o que aconteceria com ele se ele tentasse caçar um chefe de besta de nível 10. E enquanto ele estava pensando profundamente, um guarda se aproximou de repente, declarando que o estava observando há algum tempo, pois ele tinha um poderoso chão de ferro. Com isso, ele se ofereceu para ajudar Shiryu a registrar sua pontuação, pelo que Shiryu ficou grato. Ele perguntou se poderia comer seus javalis, pois estava pensando em assá-los. O que procurar? Do que não gostar? Embora a carne de javali seja saborosa, é uma tarefa árdua processá-los antes de se tornarem comestíveis. Isso desapontou o Shiryu, pois eles achavam que finalmente poderiam comer algo diferente de macarrão instantâneo. Pouco tempo depois, sua pontuação foi publicada no placar, onde ele estava em primeiro lugar com uma nova melhor pontuação, e fazia apenas algumas horas que o exame havia começado. Os instrutores profissionais estavam esperando ansiosamente por esses instrutores em treinamento. Enquanto isso, o guarda, que se ofereceu para ajudar Shiryu com sua pontuação, ficou surpreso com o que Shiryu conseguiu fazer. Porque, apesar de estar trabalhando no regime de bambu há muito tempo, ele nunca tinha visto um pequenino ser engomado com um nível profissional em endurecimento, mesmo antes de ser engomado durante o período em que o Transcendente, que o criou por cerca de 6 anos, só recentemente alcançou o nível profissional em endurecimento. Vendo como Shiryu era impressionante. Quando terminou a lição de casa, ele ligou para alguém que conhecia desde o início. Esse alguém não era outro senão o Mestre Lin, que o Mestre Lin não havia esquecido porque foi ele quem falhou no exame profissional por 2 anos seguidos e foi trabalhar para uma empresa de segurança, a qual ele se desculpou sinceramente por ter humilhado o bambu do regime. Mas esse não era o motivo de sua ligação. Então, ele foi direto ao ponto e contou ao Mestre Lin sobre o treinador interessante que acabará de conhecer. Seu panda parece ter cerca de 2 anos, mas ele tem um nível profissional de endurecimento. Então, ele supõe que é um novo discípulo do Mestre Lin, mas isso só o fez duvidar das palavras do Mestre Lin, pensando que ele está apenas brincando com ele.
pois isso não parece possível. E todos os comedores de ferro da cidade glacial vêm da base de criação do bambu de ferro. Portanto, se houvesse um panda com tais talentos, ele saberia disso. Mas antes de acusá-lo de estar mentindo, ele pergunta o nome do treinador interessante que acabou de conhecer. E, para sua surpresa, era Shiryu, aquele que o médico havia recomendado. Como ele se lembra, quando Shiryu veio em busca de seu animal, ele tinha apenas 1 ano de idade e não fazia nem 1 mês. Mas agora ele já é um profissional em endurecimento. Então ele se pergunta se a doutora Liu o ajudou a criar a fera com uma técnica especial. Apesar dessa constatação, ele diz que Shiryu ainda não é um discípulo, mas pode se tornar um, já que seu animal tem um nível profissional. Em Ardennes, ele pede que guie Shiryu até a zona magnética, pois esse será o principal campo de treinamento de Shiryu por enquanto. O mestre Lin decidiu fazer isso porque isso prepararia a ironia de Shiryu para que as habilidades de Jin a levassem no futuro. Mas isso só fez Yankee chorar porque, ao contrário dele, Shiryu estará aprendendo uma habilidade de Jin antes mesmo de entrar na academia. Apesar de tudo, ele decidiu seguir o plano do mestre Lin. Então, ele foi ver Shiryu e lhe disse que deveria visitar a zona magnética porque poderia encontrar algum minério elétrico lá. É um minério de energia de alto grau e é um ingrediente em algumas dietas de comedor de ferro, o que fez Shiryu pensar 2 vezes, pois é um dos alimentos recomendados no manual de criação. Mas não é uma das mais recomendadas. Mas antes que ele pudesse responder, ela já estava a alguns centímetros de seu rosto, pedindo a Shiryu que o acompanhasse. O que Shiryu já estava desconfiado, mas ele veio com isso mesmo assim. Ele teve tempo de explicar por que havia decidido ajudá-lo e que era um discípulo da Academia Bambu Rock. Na verdade, ele pergunta ao Shiryu se ele conhece os 2 melhores movimentos de ginástica de bambu, ao que ele responde que se chamam raio, palmas e canyon pense e isso só é possível com um método de criação correto, para que os agrônomos possam dominar as habilidades do tipo elétrico e de fogo. Por exemplo, se ele quiser que seu animal ensine a eles uma habilidade do tipo elétrico, ele terá que deixá-la consumir minérios de metal elétrico. Mas Shiryu não se convenceu, porque ele é formado em reprodução e sabe que, embora seja verdade que ele precisa criar seu animal de estimação adequadamente se quiser que ele aprenda outras habilidades, a dieta desempenha um papel importante nisso. Mas comer apenas pedra elétrica não é suficiente. Se isso acontecesse, a habilidade não seria chamada de habilidade exclusiva da Academia de Pedras de Bambu. E mesmo que não seja tão problemático quanto fazer os vermes verdes do algodão evoluírem para Morpho e Lena Butterfly, um alimento não será suficiente. Então ele pergunta por que estaria contando isso, ao que ele explica que ouviu do mestre Lin que ele poderia estudar o da academia no futuro. Então, ele pensou em lhe dar algumas dicas e os mínimos requisitos para que um ironicamente terrestre pudesse consumir minério elétrico. É que ele está dominando o Darden no nível experiente, mas o Harden de sua ironia já está no nível competente, então ele não terá problemas para absorver os nutrientes do minério elétrico. E se ele estiver planejando entrar para a Academia de Bambu, a área magnética da Montanha do Aprendizado é o melhor campo de treinamento para ele, já que ele pode encontrar minério elétrico lá e há muitas feras do tipo elétrico. E comer minério elétrico e deixar-se atingir por ataques elétricos fazem parte do treinamento básico para dominar a eletricidade. É uma boa ideia tentar fazer isso como ele queria. Se ao menos sua ironia pudesse dominar a palma elétrica, ele já teria passado no exame profissional há muito tempo, porque a palma elétrica sozinha é poderosa o suficiente, mas combinado com o Harden, é inimaginável. Enquanto isso, Shiryu está pensando em como um discípulo do ginásio Bambu Rock sabe que ele é mesmo antes de ter ido ao ginásio. Então, ele conclui que essa deve ser a primeira lição do mestre Lin para ele. Como ele estava planejando copiar a habilidade de amplificação na área magnética, agora tem mais motivos para continuar com isso. Ele convoca Eleven e lhe diz que vão encontrar algo delicioso para ele comer, o que o faz salivar pensando que se trata de algo especial. Então, eles saem em ótima forma, fazendo com que os outros se sintam desmoralizados, pois não conseguem acreditar que estão caçando novamente quando estão apenas sentados em um lugar sem fazer nada porque foram feridos por um javali. Momentos depois, eles chegam à entrada da zona magnética e, como esperado, assim como o mapa dizia, o campo magnético aqui afeta o Shiryu. No entanto, ele não pode recuar agora porque precisa colocar as mãos no minério elétrico e no lodo com essa determinação. Shiryu e suas feras conseguem atravessar o campo magnético sem descansar e, para sua surpresa, encontram um minério elétrico. Então, sem hesitar, Shiryu pede a Eleven que use Arden em todo o corpo para prová-lo. Com isso, ele fica sem fôlego, sentindo-se traído ao perceber que a iguaria que seu treinador lhe disse que era. Mas, até onde ele sabe, é uma maldita pedra. E, para piorar, ela também é eletrificada. Portanto, ele não vai comer isso de jeito nenhum. Então, ele perguntou ao treinador se ele estava tentando fazer uma brincadeira com ele,
pois seu treinamento seria afetado se ele ficasse com dor de estômago. Vendo que ele não estava feliz com isso, Shiryu tentou convencê-lo, explicando que um comedor de ferro precisa dominar o Arden no nível proficiente antes de poder consumir minérios de nível 1. Mas o Arden dele já está no nível de proficiência, então não há motivo para se preocupar com isso. Ele tentou pegar o minério, mas como não havia ativado seu Arden, foi imediatamente eletrocutado. Mas, apesar de tudo, ele conseguiu pegar um pedaço do minério. Então, observando de perto, ele pensou que poderia arruinar o Seda. Por isso, pediu ao treinador que tentasse primeiro, mas é claro que ele não conseguiu. Então, ele simplesmente lembra Eleven que pode comê-lo sem se preocupar, pois seu sangue rápido está agora no nível experiente, de modo que ele pode se curar mesmo se queimar as entranhas. Vendo que seu treinador está determinado a lhe dar esse minério elétrico, ele decide comê-lo o mais rápido que puder. Assim que consegue engoli-lo inteiro, sente-se extasiado por poder comê-lo. Ele pergunta com entusiasmo se há mais dessa pedra boa. Agora que parece não haver problema, ele também procura por mais de sua boa pedra. Ele veio para comer. Shiryu não estava preocupado com o fato de ele ter uma overdose dessa pedra, porque, de acordo com o discípulo do ginásio de pedras de bambu, os comedores de ferro ganham certa afinidade com a eletricidade, depois de consumir grandes quantidades de minérios elétricos, e eles acumularão um certo grau de talento do tipo elétrico. E os aeronautas também podem acelerar o desenvolvimento de habilidades do tipo elétrico ao serem atingidos por um raio durante esse processo. Esses são os requisitos básicos para dominar as habilidades do tipo elétrico, mas é uma pena que só haja minérios elétricos aqui, porque se Shiryu conseguir colocar as mãos em pedras de fogo ou de gelo, ele poderá até mesmo desenvolver um novo tipo de comedor de ferro. De qualquer forma, ele decidiu não deixar que isso o incomode muito, já que está se concentrando no tipo elétrico por enquanto. E se ele não conseguir dominar o Arden até o nível impecável e combiná-lo com as habilidades convencionais do tipo canhão elétrico, isso resultará em uma combinação de habilidades destrutivas de longo alcance de diferentes tipos.